Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos às aulas anteriores e, em retrospectiva, tínhamos obtido três equações para o caso de um movimento com aceleração constante, três equações da cinemática, sendo que uma nos serve para caracterizar a mudança de velocidade com uma taxa de aceleração constante em função do tempo. Nesse tempo qualquer, qual será a velocidade que algum objeto terá, qual será a sua posição que esse objeto terá nesse instante de tempo qualquer, dado que conhece-se a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração constante desse fenômeno visualizado ou observado. E por último, misturando a primeira com a segunda, desprezando ou simplificando ou deixando em função o tempo em relação às velocidades, mostrou-se que existe uma terceira relação da cinemática sem informação temporal, mas sim com deslocamento, nós dizendo que a velocidade do objeto muda da informação inicial para uma velocidade após de apresentar um deslocamento, sempre quando esse deslocamento acontece com uma aceleração constante. E uma última expressão, que simplesmente é um ganho, é um plus, é uma xepa. Se diz que a velocidade média é equivalente à média entre as velocidades se os objetos aceleram a uma taxa constante. Nesse caso, uma aceleração constante. Por exemplo, o exercício 6 nos fornece um gráfico e diz que seja o gráfico da posição versus o tempo de dois objetos, um objeto A e um objeto B. Nesses dois são duas bicicletas. A bicicleta A, representada pela curva vermelha, e a bicicleta B, representada pela linha reta verde, no gráfico da posição em função do tempo. Primeira pergunta, a parte A. Há algum instante em que as bicicletas tenham a mesma posição, que tenham a mesma velocidade? Podemos pensar, com base à aula anterior, a velocidade nos gráficos ou no gráfico estava associada à região da curvatura, na parte vizinha dessa curvatura, onde que está crescendo essa curva, para cima ou para baixo. E essa inclinação da região pequena dessa curva descer com a mesma inclinação da reta, então existirá pelo menos, nesse caso, um instante tal que a bicicleta A e a bicicleta B possuam a mesma velocidade. Mas vamos interpretar o gráfico sem essas perguntas. Se diz que inicialmente, no instante 0 segundos, a bicicleta A partiu com uma vantagem, partiu de uma posição adiantada. E a bicicleta B partiu na posição 0 metros, mas com uma velocidade já diferente de zero, já estabelecida. Por outro lado, a bicicleta A partiu do repouso, a inclinação local da curva é zero, é horizontal. A bicicleta A começa a mudar a sua velocidade, aumentando, ou seja, apresentando uma aceleração positiva, cada vez indo mais rápido, implicando que a que a velocidade seja cada vez maior será a inclinação da curva. Mas por outro lado, a velocidade da bicicleta B sempre será a mesma, sempre tem a mesma inclinação, a linha verde. Qual será o instante em que a inclinação das duas curvas, entre as duas curvas ou retas, nesse caso específico duas curvas, seja a mesma? Poderia ser aqui. Visualmente temos que a inclinação dessa região pequena da bicicleta A é equivalente à inclinação da bicicleta B, do gráfico da velocidade em função da posição, em função do tempo. Ou seja, que nesse instante específico acontecerá justamente a resposta do primeiro numeral, ou do primeiro enunciado. O instante em que apresentarão a mesma velocidade, justamente por cá. A parte B. Qual bicicleta tem a maior aceleração? Bom, tínhamos dito inicialmente que a bicicleta A aumenta de velocidade e a bicicleta B
permanece sempre com a mesma velocidade, nesse gráfico de posição em função do tempo, ou seja, aumenta a sua distância proporcional ao tempo. E a bicicleta aumenta a sua distância, mas não é proporcional ao tempo, cada vez mais rápido, aumentando. Ou seja, que a bicicleta que tem a maior aceleração será a bicicleta A, uma aceleração positiva, já que a bicicleta B tem uma aceleração zero, nula. C. Em que instante as bicicletas se ultrapassam? Bom, visualmente vemos dois cruzes, um aqui, o outro lá. Mas qual é a ordem da ultrapassagem? Pensemos desde o primeiro momento. No instante inicial, a bicicleta A estava na frente, mas a bicicleta B já partiu com velocidade. Isso implica que no instante posterior, a bicicleta B atinge uma posição avançada em relação à bicicleta A, continuando a avançar até que a bicicleta A, por motivo de aumentar a sua velocidade e de apresentar uma aceleração positiva, ultrapasse a bicicleta B com uma velocidade maior. E por último, D. Qual é a bicicleta que ultrapassa? Bom, já respondimos. Então, aqui seria a bicicleta B ultrapassa a A, e no segundo instante a bicicleta A ultrapassa a bicicleta B. Todas essas informações poderão ser obtidas mediante a análise visual do gráfico da posição em função do tempo dos objetos. Nesse caso, duas bicicletas A e B. Uma com aceleração e outra com velocidade constante. Exercício 7. Um objeto apresenta um movimento em linha reta, de forma que sua posição em função do tempo é dada pela seguinte equação, mostrando o seguinte gráfico. Você diz que tem uma posição, tem uma informação de posição, a posição em função do tempo, equivalente a 2,80 metros, mais esse elemento vezes tempo ao quadrado. Que visualmente, se o tempo é 0 segundos, qualquer número vezes 0 ao quadrado continua sendo 0. Ou seja, que a informação no instante inicial está associada de onde começou o gráfico, a curva, quando o tempo é 0. Como poder determinar a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração mediante o conhecimento da posição em função do tempo? Se fazemos uma equiparação entre essa informação ministrada pelo enunciado e a segunda equação da cinemática do movimento da posição em função do tempo, visualmente haverá uma equivalência que podemos deduzir e dizer que inicialmente o objeto estava na posição de 2,80 metros. Também que tem uma relação esse elemento com a metade da aceleração, justamente a metade, mas considerando a metade, ou seja, sendo 2,10, implicando que a aceleração seja o dobro, já que a metade do dobro é justamente esse daqui, ou seja, que a aceleração é equivalente a 4,20 metros por segundo ao quadrado. E onde que está a velocidade? Como poder responder? Não está aqui presente? Sim, está presente, só que ninguém de jeito nenhum faz a escrita de um zero, pois não varia na soma. Ou seja, que zero de velocidade inicial nula vezes o tempo, continuará sendo zero. E visualmente vemos que a inclinação do gráfico no instante inicial é horizontal, zero. Portanto, a velocidade inicial é 0,0 metros por segundo. No exercício 8, um exercício que poderia acontecer e carregado de muitas informações, e considero o exercício bastante interessante. Importante. Um carro com aceleração de velocidade, um carro com excesso de velocidade a 144 km por hora passa pela frente de uma viatura. Essa última parte do repouso.
acelerando constantemente a 5,33 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo tardará o policial em atingir o carro se continua a velocidade constante? Bom, supondo que fosse cego e nunca enxergou a viatura, quanto tempo lhe levará a viatura em atingi-lo? Ou seja, a velocidade do carro. Nesse caso, o excesso de velocidade 144 km por hora é bastante rápido, mas as informações estavam de aceleração em metros por segundo. Podemos transformar a velocidade de km por hora mediante um fator de conversão para o comprimento quilômetros equivalente a 1000 metros e uma hora equivalente a 60 vezes 60 minutos e segundos, ou seja, 3.600 segundos. Eliminando as unidades de comprimento e as unidades de tempo, tem-se que a velocidade do veículo em excesso de velocidade é de 40 metros por segundo. Bastante. Para o carro, inicialmente, a sua posição inicial, podemos pensar que o referencial é aonde que estava a viatura. No momento em que a viatura enxergou esse veículo, aí começa a perseguição. E começará a perseguição no instante em que estavam justamente uma do lado da outra, quando registrava-se a posição 0 em relação a esse ponto de visualização, de enxergar, 0 metros, que será a posição inicial do carro, com a velocidade inicial do carro e uma aceleração do carro constante. Então, uma aceleração nula não varia de velocidade, mas vale a pena denotá-la, sendo uma aceleração do carro nula, 0,0 metros por segundo ao quadrado. Por outro lado, tem o policial, ou a polícia. Para o policial, partiu da mesma posição quando estava um à frente do outro, e dessa marca imaginária começou a perseguição, 0,0 metros, posição inicial do policial, com uma velocidade inicial do repouso, ou seja, 0,0 metros por segundo, e com uma aceleração constante do policial de 5,33 metros por segundo ao quadrado. Como expressar a posição de ambos objetos, ambos veículos, em função do tempo? Então, comecemos para o caso do carro. A posição do carro dependerá da posição inicial, da velocidade inicial e da aceleração do carro. Mas tendo presentes que partiu da posição inicial, que definimos como nula, com uma aceleração nula, implica que a posição seja equivalente à velocidade que tem vezes o tempo. Em outras palavras, fisicamente interpretando essa equivalência, essa equação, diz que a posição do carro avança de maneira constante à medida que o tempo avança. Cada vez aumenta, mas aumenta sempre a mesma taxa, dada essa velocidade. Por outro lado, o policial parte de uma velocidade nula e de uma posição nula inicial, com uma taxa de aceleração positiva. Cada vez avança, mas avança muito mais rápido, implicando esse tempo à segunda potência. E nessa perseguição, haverá algum instante em que ambos veículos coincidem. Ambos veículos, ou o policial atinja o infrator. E nesse momento, quando se diz atingir o infrator, é justamente estar na mesma posição. É a condição de ser atingido, ou para se atingir ambos veículos, estarem na mesma posição. Ou seja, que a posição do policial deverá ser a mesma posição do carro. Dessa forma, substituindo as expressões para a posição do policial e a posição do carro em função do tempo, reparemos que há um instante em que os carros se atingiram, justamente para satisfazer essa equivalência, um instante inicial, 0 segundos. Já que multiplicar qualquer número vezes 0 é 0 e multiplicar qualquer número vezes 0 é 0, mas essa não é a resposta, é outro instante. Para descobrir esse segundo instante, basicamente podemos simplificar o tempo da segunda potência e esse tempo para o tempo do segundo instante,
quando se atingem entre si, quando o policial atinge o infrator e isolando o instante posterior em função da velocidade do infrator e da aceleração do policial. Substituindo os valores, temos unidades de velocidade e unidades de aceleração, implicando que o tempo seja de 15 segundos, 15,0 segundos. Após passar o infrator, o policial o atinge. Que distância? Qual será a distância no qual será atingido o infrator? Então, para responder essa pergunta, podemos usar com base a esse tempo no qual se atingem alguma das duas expressões, seja para o carro ou também poderia ser para o policial. Em ambos casos, a resposta é a mesma, pois nesse instante ambos carros possuem a mesma posição. Mas por simplicidade é muito mais fácil o número vezes o outro que a segunda potência vezes o outro. Então, por simplicidade, para a condição de ser atingido, qual será a posição do contato de atingir-se, usando a expressão do carro. Simplesmente substituindo os valores, tendo que a velocidade do carro, 40 metros por segundo, vezes o tempo de 15 segundos, o tempo gasto até o policial atingir o infrator, percorrerão uma distância de 600 metros, bastante. Ou seja, que visualmente, tendo essas informações, 600 metros e 15 segundos até atingir, visualmente num gráfico de posição em função do tempo, temos que o carro desloca-se com velocidade constante e o policial acelera com a velocidade inicial nula, acelera positivamente até atingi-lo e posteriormente ultrapassa. Poderia ser, mas as velocidades em função do tempo, esse é o gráfico da posição em função do tempo. Da velocidade em função do tempo mostra que a velocidade do carro é constante e a velocidade do policial aumenta a uma taxa constante, a essa aceleração constante. Agora bem, les faço pergunta, será que o policial ultrapassa? Será que o condutor, o infrator, nunca repara que no espelho retrovisor tem uma viatura com as luzes que se enxergam facilmente? Qual seria o fenômeno mais razoável? O mais razoável será que passará algum instante em que o veículo infrator, o carro, repare que está sendo perseguido, diminua a sua velocidade e o policial não acelere a mesma taxa, continuará acelerando a uma taxa menor. E dessa forma, ambos atingirão a mesma velocidade e quando atinge a mesma velocidade e atinge a mesma posição, poderá um mandar a mensagem para o outro, lhe dizendo que para aí, ou vire aí, ou detém-se, por favor. Será o mais razoável. Ou visualmente seria, sem ter esse senso razoável, um veículo se deslocando a velocidade constante, na escala de 100, 200 até 600 metros, o policial acelera e nesse processo de acelerar cada vez irá mais rápido, muito mais rápido. Ainda assim há uma brecha, uma distância entre ambos veículos, mas como o policial está acelerando com vantagem, com muita vantagem, chegará uma hora em que conseguirá atingi-lo e ultrapassá-lo. Mas esse instante é de 15 segundos. Com a aula do dia de hoje, ou até aqui, vai a aula do dia de hoje.